Olá, meus queridos, sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre progressão aritmética, ou queira chamar de PA. Pela definição, meu jovem, ela é uma sequência numérica onde cada termo a partir de um segundo é dado pelo termo anterior somado a uma constante que nós chamamos de razão. Essa razão ela é representada pela letra R. Já a posição dos termos ela é dada pela letra A com o número da posição ocupada por ele. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo. Meus jovens, vejam bem aqui este exemplo que eu trouxe para a gente. O A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 o terceiro termo e assim por diante. É importante saber que essa sequência ela pode ser finita ou infinita. Por exemplo, vamos colocar aqui de uma forma quantitativa. Eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. Podemos notar que cada termo aqui nós somamos duas unidades, não é isso mesmo? Então, a razão dessa PA, da nossa progressão aritmética, é 2. E uma forma rápida de a gente descobrir essa PA é fazendo um termo menos o antecessor dele. Portanto, essa progressão aritmética, neste caso, ela é finita, pois ela termina no 10. Se ela fosse infinita, poderíamos dizer que ela é dada pelos números pares maiores que 0. Bom, continuando aqui, vamos ver as classificações que nós temos de uma progressão aritmética. Ela pode ser crescente, constante ou decrescente. Agora eu te pergunto, quando que eu vou saber que a minha PA é crescente, constante ou decrescente? Pensem um pouco. Meu jovem, basta você olhar para a razão. Se a nossa razão for positivo, a PA ela é crescente. Por exemplo, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Neste caso, perceba que a nossa razão é o 5, porque o valor que aumenta a cada termo é o próprio 5, não é isso? E como o 5 ele é positivo, logo a nossa PA ela é crescente. Por outro lado, se a razão for 0, então a PA será constante. Mas, como assim a razão for igual a 0? Não estou entendendo. Tá bom. Calma, meu jovem. Vejam bem. Olha aqui essa sequência de número que eu trouxe aqui como exemplo para a nossa aula. Onde nós temos 8, 8, 8 e assim por diante. Todos os termos são iguais. Então, isso significa que a razão é 0. E é por isso que a nossa sequência é caracterizada como constante. E por último, quando a razão for negativa, então a PA, progressão aritmética, vai ser decrescente. Por exemplo, 40, 50, 60, 70. Observe que cada termo somamos menos 10. Veja que a nossa razão é negativa. E sempre que isso acontecer, a PA será decrescente. Uma das fórmulas mais usadas quando o tema é progressão aritmética é a fórmula do termo geral. Isso é porque ele nos ajuda a encontrar um termo qualquer, desde que saibamos o primeiro termo, a razão da PA e a posição desse termo desejado. Pessoal, eu não vou apenas dar a fórmula a vocês aqui, e sim eu quero te mostrar como se chega a ela. Veja bem, se nós temos aqui uma sequência qualquer
e eu quero encontrar seguido, né, termo, tudo que nós temos que fazer é pegar o primeiro termo e somar uma vez a razão. Agora, se nós quisermos encontrar o terceiro termo, basta pegar o primeiro termo, que isso é muito importante, e somar duas vezes a razão. E se quisermos o quarto termo, novamente nós pegamos o primeiro e soma 3 vezes a sua razão. Meus queridos, observe no que está acontecendo aqui. A quantidade de vezes que eu somo a nossa razão é um número menor do que o termo que eu quero encontrar. Sendo assim, a fórmula do termo geral ela é dada por AN igual a 1 mais N menos 1, onde o AN é o último termo da nossa progressão aritmética. O A1 é o primeiro termo e o N é a quantidade de termos da nossa PA. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor o que nós falamos até agora? Vejam bem, numa PA de 14 termos, o primeiro termo é 2 e o último é 28. Determine a razão dessa PA. Meus queridos, primeira coisa, vamos identificar o que nós temos aqui de dados que foi fornecido ao nosso texto, né? Nós temos aqui 14 termos, o primeiro é considerado como 2 e o último é o 28. Vamos marcar os dados e tirar isso e colocar em uma coluna. Veja que nós temos então o número de termos que equivale a 14, o primeiro termo que é o 2, o número de termos que é a nossa progressão aritmética corresponde a 28, e ele te pede a razão, então nós colocamos uma interrogação. Vamos colocar aqui a nossa fórmula, onde AN é igual a 1 mais, parênteses, N menos 1 vezes R. Vamos por partes, viu, pessoal? Sem pressa. Vamos substituir. Quem é o nosso AN? É o A14 igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Substituindo, quem é o nosso A14? É o último termo da nossa PA, que é o 28. Nosso primeiro termo corresponde a 2 e o número de termos que está nessa sequência, que é 14 menos 1, vezes a sua razão. 14 menos 1, nós vamos ter 13. Bom, eu tenho 28 com uma igualdade de 2 mais 3 vezes a sua razão. Como 13 está multiplicando a razão, eu não posso somar com 2. Isso é uma matemática básica. Então, eu vou pegar esse 2 e passar para o outro lado da igualdade. Ao fazer essa situação, nós trocamos o seu sinal, que fica negativo. 28 menos 2, nós temos 26 igual a 13 vezes a sua razão. Logo, eu vou isolar a minha razão, pois é ela a minha incógnita. A razão é igual a 26 dividido por 3. Ou seja, nessa situação, nós temos uma razão igual a 2. Pessoal, eu acabei de mostrar para vocês a fórmula do termo geral e apliquei um exemplo para ficar bem entendido para vocês. E para encontrar o termo por ela, eu preciso saber o primeiro termo, não é isso mesmo? Agora eu te pergunto, mas se eu não souber esses termos, o que eu vou fazer? Meus jovens, ainda dá para encontrar se a gente não tiver os vizinhos do termo que eu quero encontrar. Vamos entender isso? Meus jovens, olha essa nossa sequência onde a gente tem o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Se eu quero encontrar o terceiro termo e souber os vizinhos dele, ou seja, os dois termos que estão ao lado dele, tudo que eu preciso fazer é tirar uma média aritmética desses dois termos. Portanto, nós temos que o A3 é uma razão entre a soma de A2 mais A4 sobre 2. Bem simples assim. Em uma PA,
é possível encontrar um termo qualquer fazendo a média entre dois termos equidistantes a ele. Agora, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como se calcula, a soma de n termos de uma PA. Pessoal, não dá para falar de soma de uma progressão aritmética sem mencionar a história de Gauss. Carl Friedrich Gauss foi um matemático, astrônomo e físico que contribuiu muito para a ciência. Para essa aula, eu vou falar de quando ele era apenas um menino de aproximadamente 7 anos de idade. Essa criança, ou seja, o jovem Gauss, estava na escola quando seu professor propôs um desafio à turma. Ele pediu para as crianças calculassem a soma dos números de 1 a 100. Obviamente, essa conta demoraria bastante se ela fosse feita de termo em termo, mas Gauss rapidamente respondeu 5.050. O seu professor se assustou com a resposta de Gauss, pois não esperava isso de um jovem. Vamos entender como Gauss resolveu este problema tão rápido? Meus queridos, Gauss observou que a soma dos extremos opostos sempre davam 101. Ou seja, 1 mais 100 igual a 101. 2 mais 99 igual a 101. 3 mais 98 igual a 101. E como a sequência tem 100 termos, ela terá 100 pares opostos. Portanto, Gauss realizou a multiplicação de 101 vezes 50 e obteve o valor de 5.050. A partir daí, nós temos que a soma dos n termos de uma progressão aritmética é dado por Sn é igual a 1 mais An vezes n, dividido por 2, onde o A1 é o primeiro termo da progressão aritmética, o AN é o último termo da progressão aritmética, o N corresponde à quantidade de termos, ou seja, as parcelas que nós estamos somando, Veja que legal, que aula bacana essa de progressão aritmética. Meus jovens, Gauss fez contribuições em todas as áreas da matemática. Extremamente meticuloso e perfeccionista, ele só publicava seus estudos quando considerava que eles estavam prontos, ou melhor, completos. Por essa razão, ele manteve inúmeras descobertas incríveis apenas em seu diário, sem jamais ter publicados. Seu amor pela matemática ele era notório, a tal ponto que ele proferiu que a matemática é a rainha das ciências e a teoria dos números é a rainha da matemática. Muitos matemáticos acreditam que se Gauss tivesse publicado todas as suas descobertas, a matemática estaria pelo menos 50 anos mais avançada do que ela é hoje. Gauss também fez contribuições notáveis à astronomia, à eletricidade e ao magnetismo. Meus queridos, chego ao final dessa aula de progressão aritmética, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like. Caso não seja inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. No mais, fique com Deus e até a nossa próxima aula.